Autobiografia de um Yogi. Capítulo 12. Anos no eremitério de meu mestre. Páginas 111 e 112. Esqueça o passado, Sri Yukteswar o consolaria. As vidas anteriores de todos os homens se acham obscurecidas por muitas ações vergonhosas. A conduta humana é sempre falível enquanto não está ancorada no divino. Tudo melhorará no futuro se na atualidade você fizer um esforço espiritual. O mestre sempre tinha jovens chelas, discípulos, em seu ashram. A educação intelectual e espiritual destes era seu interesse permanente. Até mesmo alguns anos antes de sua morte, aceitou, como residentes no eremitério, 2 meninos de 6 anos e um jovem de 16. Todos os que se achavam sob sua responsabilidade, ele os treinava com extremo cuidado, a relação etimológica e prática entre discípulo e disciplina. Os residentes do ashram amavam e reverenciavam seu guru, um ligeiro bater de palmas bastava para trazê-los, ansiosos, a seu lado. Quando sua disposição era reservada e silente, ninguém se atrevia a falar-lhe, quando seu riso jovial ressoava, os meninos o consideravam uma outra criança. Sri Yukteswar raras vezes pedia aos outros que lhe prestassem um serviço pessoal, nem aceitava o auxílio de um discípulo, a menos que lhe fosse oferecido alegremente. O próprio mestre lavava suas roupas se os discípulos esqueciam essa tarefa privilegiada. Seu traje costumeiro era o hábito tradicional dos swamis, de tonalidade ocre. No interior da casa, calçava sapatos sem cordões de amarrar, feitos de couro de tigre ou de veado, de acordo com o uso entre os yogis. Sri Yukteswar falava fluentemente inglês, francês, bengali e íride, seu sânscrito era satisfatório. Instruía com paciência seus jovens discípulos em certos atalhos que engenhosamente descobrira para abreviar o estudo do inglês e do sânscrito. Meu guru não se apegava, solícito, a seu corpo, mas lhe concedia prudentes cuidados. O divino, salientava ele, manifesta-se adequadamente através de mente sã e corpo são. Desaprovava todos os extremos. Referia-se, rindo, a um discípulo que pretendia jejuar durante longo período. Por que não se atira um osso ao cão? A saúde de Sri Yukteswar era excelente, nunca o vi enfermo. A fim de mostrar seu respeito por um costume mundano, ele permitia a seus estudantes, se o quisessem, consultar médicos. Afirmava que o deveriam os médicos proceder à sua missão de curar, aplicando a matéria às leis de Deus. Mas exaltava a superioridade da terapia mental e repetia com frequência: a sabedoria é o maior depurativo. Aos discípulos, ensinava: o corpo é um amigo traiçoeiro. Dê-lhe o que é devido, nada mais. Dor e prazer são transitórios, suporte todas as dualidades com calma, tentando, ao mesmo tempo, colocar-se acima do poder de ambas. A imaginação é a porta pela qual penetram tanto a enfermidade quanto a cura. Não acredite na realidade da doença, mesmo quando estiver doente, um visitante inadmitido baterá em retirada. O mestre contava com muitos médicos entre seus discípulos. Dizia-lhes: os que estudaram fisiologia deveriam ir além e investigar a ciência da alma. Um sutil mecanismo se oculta atrás da estrutura física. Sri Yukteswar aconselhava seus discípulos a serem elos vivos das virtudes do Oriente e do Ocidente. Ele próprio, executivo como um ocidental em seus hábitos exteriores, era interiormente um oriental em espiritualidade. Elogiava o progresso, os recursos e os processos higiênicos do Ocidente, e os ideais religiosos que dão ao Oriente sua auréola de séculos. A disciplina não me era desconhecida, em casa, papai fora restrito e Ananta frequentemente severo. Mas o treinamento de Sri Yukteswar só poderia ser descrito como drástico. Perfeccionista, meu guru era hipercrítico de seus estudantes, fosse em questões imprevistas ou fosse nas mínimas sutilezas da conduta estabelecida. Boas maneiras destituídas de sinceridade se parecem a uma mulher linda porém morta, comentava ele em ocasião oportuna. Franqueza sem cortesia é como o bisturi do cirurgião, eficiente mas desagradável. Franqueza aliada à polidez é útil e admirável. O mestre estava satisfeito, evidentemente,
com meu progresso espiritual, pois raras vezes se referia a ele, em outros assuntos, entretanto, meus ouvidos não desconheciam a reprovação. Meus principais defeitos eram distração, incidência complacente em acessos de melancolia, inobservância de certas regras de etiqueta, e atuações ocasionais isentas de método.